Meu filho até puxou um pouquinho, viu? Que eu vou ter que esclarecer as coisas bem direitinho. Bem direitinho, ele vai render um pouquinho a mais, viu? Só queria dizer para os irmãos uma coisa. A minha faculdade, eu estudei na faculdade de Deus. Meu professor foi Jesus. E meu diploma é esse aqui, ó. Quando ele disse, vai, ensina o evangelho a toda criatura. Então esse é o diploma que Jesus me deu. Ninguém tira ele de mim, né? Então certo, né? Após meus irmãos, nós vemos aqui sobre muita teologia, que quem entrar aqui dando a palavra de Deus, e eu até agora não encontrei lugar na palavra de Deus para teologia, certo? Nem tem essas coisas. Olha, os sacerdotes de Cristo, eles ensinavam que não ia ter ressurreição, era um arrebatamento. Quando Jesus estava ensinando a respeito da ressurreição, eles iam acenar para a igreja e não ia ter ressurreição não, era um arrebatamento. E Jesus virou-se para eles e disse assim, nem vocês entram no céu e nem deixa quem quer entrar. Depois que Jesus foi ensinando, meus irmãos, aqui, tudo bem. Depois Jesus subiu ao céu, que ele é a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo, ele está no céu. Esse mundo já vai ter luz outra vez quando ele voltar. E a luz volta para o céu e outra vez vai habitar na cidade santa. Né, meu irmão? Então nós escutamos uma coisa, certo? Também, depois de Cristo agora, eles estão ensinando uma ressurreição, um arrebatamento, de novo. Do mesmo jeito dos sacerdotes antigos, agora estão dizendo que tem aqui um arrebatamento. Quando Jesus vir para essa ressurreição, já a igreja já está no céu. Mas será que nós somos melhores que Jesus para não passar pela morte? Porque Jesus disse que aquele que não morrer não nasce novo. Né? Com os pastores, as igrejas estão ensinando, o menino está fazendo a cachorraria, demais ali, para atrapalhar aqui o vídeo, aqui é o caldeirão do inferno, é aqui, sabe? O caldeirão do inferno é aqui. Para ver aqui só se for certo de Deus mesmo, se não for não é não. Aí, meus irmãos, o problema é que os sacerdotes agora estão ensinando um arrebatamento, que eu acho até vergonhoso eles mostrar na televisão, eles mostrando eles com sapato, gravata, pulando para um lado, sapato para outro, e dizendo que estão sendo arrebatados. Onde não vai acontecer arrebatamento de coisa alguma. Vai ter uma ressurreição, meus irmãos, e a ressurreição que vai ter é para poucos. Porque a grande ressurreição já houve, e Jesus disse mais, bem-aventurado aqueles que vieram na primeira ressurreição. Então já foi a primeira ressurreição. E nós ficamos fora dos bem-aventurados. Ou nós temos que procurar nossa salvação aqui por esse livro. Deve estar fé no nosso coração, que é o mais difícil, né? Deve estar fé aqui no nosso coração e ensinar para a igreja a coisa certa. Olha, meus irmãos, não vai ter arrebatamento, certo? Jesus não está falando, não ensinou a nós aqui que ia ter arrebatamento. Começa a desmentir o que mentiram, agora começa a desmentir tudo para a igreja. Não vai ter arrebatamento. Vocês estão dando dízimo, pensando que vai enricar, vocês não vão enricar coisa alguma, certo? Jesus não prometeu isso aqui para vocês, aliás, nem dízimo Jesus mandou eu cobrar de vocês, certo? Aí nós estamos colocando a igreja no lugar, certo? Não adianta nós querer achar que é uma coisa que não é mesmo, porque a teologia, ela mata a palavra de Deus. Porque quando eu procurei entender, eu li na Bíblia, aí ele só, aí eu li a parábola lá do amigo do outro, né, que tinha chegado um amigo dele e estava com fome, já era tarde da noite, e ele foi na casa do vizinho pegar 2 pães emprestados. E ele disse, eu não posso mais. Eu disse, por quê? Porque meus filhos já estão deitados, eu também estou deitado e não vou mais levantar. Então nós observamos que ali não existia os 2 vizinhos e nem o outro amigo que tinha chegado, certo? Ali se formava uma parábola que ele disse, se tivesse batido mais na porta, a porta ele tinha a porta de ser aberta. Ali era uma parábola. E eu lendo a Bíblia, eu entendi que eu precisava bater na porta, para que essa porta se abrisse e eu recebesse o recheio completo. Então eu bati exatamente na porta do céu, não foi um ano não. Foi muitos anos batendo na porta do céu. Eu tenho uma Bíblia ali que é chamada a Bíblia das Lágrimas. Porque eu li aqui, desde o Velho Testamento, desde o primeiro capítulo da Bíblia, até o livro de Apocalipse, meu irmão, eu chorei muito com que os homens eram tão puros, como hoje a impureza está acontecendo, a falcatrua. Os homens só querem pregar, se vão para a sinagoga deles, se nós pagar eles, nós damos a palavra de Deus.
E se não pagar, nós não vamos. Esse negócio também está errado. Muita coisa está vindo em religião, igreja, só existe, que eu conheça mesmo, como eu estudei na faculdade de Deus, eu vou falar a verdade, só existe uma igreja, só uma. E essa igreja é que Jesus edificou na rocha. E a rocha é o próprio Jesus, certo? Só existe essa igreja, que eu saiba. Só existe ela. Eu dei aqui, só existe ela. Até uma que tinha lá em Jerusalém, que era de pedra, cheia de pedra, os discípulos ficaram admirados e ele disse, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E bom que derribou mesmo, irmão, ainda hoje está lá, né? E também passando a estrutura do outro templo lá, e ele falando lá, e falando, o fariseu falando em Abraão, por exemplo, pai Abraão, Jesus disse, eu conheço Abraão. Ele disse, aí perguntou, quando dessa idade, tu conheces Abraão? E ele disse, ele falou sobre o eu derribarei esse templo, em 3 dias erguerei ele de novo. Derribarei, em 3 dias ele já está erguido de novo. Ele disse, como nós demoramos, gastamos 40 dias para erguer esse templo, e tu derrubar ele e ergue em 3 dias, mas ele estava falando dele mesmo que era o templo. Jesus era o templo, não existia templo. E ele em 3 dias ressuscitou, quando foi lá para o sepulcro, 3 dias ressuscitou. Então Pedro lembrou que ele tinha dito que derribaria o templo, mas em 3 dias o templo estava erguido de novo. E Pedro entendeu que o templo era o próprio Jesus, certo? O templo era o próprio Jesus. E dele para cá, Jesus disse que nós somos o templo de Deus, nós firmados com ele, nós somos o templo de Deus, nós somos igreja, nós somos o templo de Deus, morada do Espírito Santo. Então, se eu sou o templo de Deus, morada do Espírito Santo, o que é que eu tenho que mais ver em 4 paredes, meus irmãos? Me explica uma coisa aí. Que todos nós somos cientes de uma coisa, que essas 4 paredes, porque aqui na minha cidade tem bem 9 igrejas. Cada uma tem um nome diferente, cada uma tem um dono, E eu pergunto, então qual é a igreja que Jesus fez na cidade? Onde tem bem 8 ou 9 igrejas, cada uma tem um nome diferente e cada uma tem um dono. E Jesus edificou uma igreja. Eu sei bem que existe uma igreja, aquela que Jesus edificou. Agora, a teologia, meus irmãos, esse negócio de pregar, ensinar arrebatamento para a igreja, ensinar a se semear Deus. Eu nunca vi ninguém semear dinheiro para nascer nada, meu irmão. Dinheiro é espinho. Olha lá que Jesus está falando. Para eles eu falo para vocês eu falo a verdade. A riqueza é o dinheiro que é os espinhos que vai sufocar a palavra. Hoje, com a teologia, a riqueza está sufocando a palavra. Mas esse é um servo de Deus, aqui é um servo de Deus, lapidado pelo próprio Deus e pelo próprio Jesus, do qual vocês vão olhar na Bíblia, vocês vão acusar na Bíblia, quando Jesus disse, ó, tem um que o Pai vai enviar diretamente a mim. Jesus disse, ele é um fraco, ele não é não letrado, ele não é astucioso, ele não é forte, ele não é avarento, ele é da medida que eu quero mesmo. Então o Pai enviou na medida que Jesus foi escrito aqui no Novo Testamento, certo? Então o Pai enviou esse, e ele disse, passou a espada na vista dele, eu nem sentiu que eu ceguei ele. Ele é cego para as coisas do mundo, mas para as coisas de meu Pai, ele tinha vista muito boa. Então, meus irmãos, quando eu procurei, exatamente, eu procurei a porta do céu, eu procurei sabedoria, com homem algum aqui na terra. Eu bati na porta do céu, até que um dia a porta abriu para mim. Agora, quando a porta do céu abriu, aí veio recheada de tudo. Veio recheada de tudo. E eu achei muito bom estudar na Faculdade de Deus, o professor sendo Jesus, o diploma sendo aqui as Escrituras Sagradas, onde ele disse, o discípulo deve levar a sua cruz, que é exatamente aqui o Novo Testamento, vai ensinar o Evangelho a toda criatura. Ele não está mandando eu dizer que eu vá ao homem para o homem mandar eu ensinar o Evangelho, mas ele já está me mandando aqui, ele já me autorizou. A autoridade é dele, não é do homem. Mas nós vamos entender uma coisa, a teologia não está batendo com a Escritura Sagrada não, meu irmão. Nem vai ter arrebatamento. Já houve um arrebatamento. Lembra de Noé? Pois pronto, arrebatamento. Lembra que Jesus ressuscitou, disse que a terra tremeu, a poeira cobriu, e o véu do céu rasgou de cima a baixo, acolheu, os santos subiu para o céu, que o Pai era justo, no que chamou o filho dele para fora, todos os santos que estavam no coração da terra, ele chamou até os 144 mil que estavam lá, israelitas, já estão todos no céu. Após nós observamos que não vai ter arrebatamento. Não vai ter. Jesus
Onde foi aqui que Jesus ensinou que vai ter arrebatamento? Ele só ensinou a ressurreição. Agora, o sacerdote antigo, que Jesus disse que ele não entrava no céu, deixava que ele entrar, eles estão dizendo que não ia ter arrebatamento, era ressurreição. E agora estão ensinando o arrebatamento, no tempo dessas coisas que já está por vir, diz que a igreja já está no céu, já tem sido arrebatada. Mas, meus irmãos, toda a igreja, que Jesus está dizendo, todo olho verá na vinda dele. Todo olho verá. Então, se todo olho verá, não tem negócio de igreja que está no céu, não. Peraí, esse ensinamento falso. É um ensinamento de engano. Engano para segura muita gente, que está hoje as empresas, né? Segura muita gente. Isso é o ensinamento do engano. Tem que você voltar a ensinar o normal. Olha, não tem arrebatamento. Não tem arrebatamento, só vai ter ressurreição. É poucos que vão subir o céu. Vocês façam por onde andar pelo caminho estreito, porque eu estou vendo vocês andando só no caminho largo, estão procurando a vida, e Jesus disse que se vocês procurassem a vida, vocês iam perder. É isso que vai estar acontecendo com vocês. Vocês se estrivaram e saíram procurando a vida, e vocês vão perder a própria vida, porque mesmo vocês procuraram se excluir do reino de Deus, certo? Sai dos caminhos estreitos e cai da pedra, da rocha, que é Jesus, né? Pois pronto, meus irmãos, é isso mesmo. Jesus edificou sim uma igreja, mas a igreja que ele edificou nele mesmo. Não foi feita casa de mão de homem, porque ele disse que até está na escritura, está escrito que nem Deus, nem depois de Jesus de ressuscitado, nem o Espírito Santo entra em casa feita por mão de homem. Diz que ainda nós que moramos na planície, vai chegar um determinado tempo que nós nem no monte e nem em Jerusalém vai poder jejuar e nem tampouco orar a Deus. Você vê que é bastante complicado para nós. Mas Jesus disse, se nós formos para o monte, os montes, lá já nós encontramos a casa de Deus e pode até nós ver Deus lá no monte. Mas, como eu falei, meus irmãos, a minha faculdade foi exatamente, eu estudei na faculdade de Deus e meu professor foi Jesus. E o diploma é esse livro aqui, essa escritura sagrada. É meu diploma. Onde Jesus disse, vai ensinar o evangelho a toda criatura. E os homens querem impedir exatamente a pessoa ensinar o evangelho. Como é que pode um negócio desse, meus irmãos? Eles são cristãos? Não. Eu acho que até vai em algum erro. E está precisando um recomeço aí, reensinar de novo as escrituras sagradas. Porque tudo que estão falando que não tem aqui nesse livro, tudo, eu mostro para eles que tem para tudo que eles estão dizendo que não existe, está faltando livro aqui, eu estou dizendo, tem livro sim. Tem resposta para tudo que eles quiserem aqui dentro. Para tudo. Para tudo. Eu vou até citar até um aqui, sim, é aquela que diz assim, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, a boca não falou, é coisas que Deus tem para nós no futuro. Claro, meu irmão, claro. Ou, seus pastores, diz pastor, não, pastor só é Jesus. Eu vou logo dizer também, né, pastor só é Jesus. Então diga assim, olha, essas coisas existem. É a nossa alma, é o que nós não estamos vendo, é a nossa alma. Nós não estamos ouvindo nada dela, nós não vemos ela, mas ela está no nosso coração. Nós nem vê, nem ouve e nem fala, mas ela é exatamente um mistério. É a nossa alma, a nossa fé, que é um mistério que vai subir o céu. Exatamente está falando aqui nas cartas aos Coríntios aqui, que alguém falou que não tinha resposta. A resposta está aí, exatamente. É os mistérios de Deus, é a nossa salvação que nós não vemos, é o caminho que vai para o céu que nós não estamos vendo. Tudo isso é um mistério que nós nem ouve e nem vê, porque o caminho é estreito, que a porta é Jesus, certo? Aí, aqui é a porta, Jesus está aqui. Jesus disse, não vá não, porque eles estão mentindo, a porta sou eu. Então, meus irmãos, eu achei muito bom estudar na faculdade de Deus, porque eu aprendi tudo bem direitinho. Aí tem um tesouro escondido com Jesus, não está mais, já revelou. E tem um tesouro também escondido com Deus, oculto também com Deus, também que ele revelou. Por isso que desse livro aqui tem resposta para tudo que eles estão lesando, trazendo tirar o povo do Evangelho de Jesus, mas aqui tem resposta para eles, tá bom? Para todo tipo de resposta que eles quiserem, nesse livro aqui tem. E eu estou preparado, se eles quiserem reunir um dia comigo, pode vir o presidente da teologia, pode vir tudo, Tila Malafaia, pode vir de Macedo, pode vir quem for. Nós fazemos a reunião e eles vão chegando aos pontos drásticos da Bíblia que diz que não existe, e eu vou mostrando exatamente a existência das Escrituras Sagradas que eles não estão entendendo, porque o próprio Paulo mesmo disse que esse livro ia ser tão difícil do homem entender, que às vezes uma palavra já era uma parábola, que eles iam formar outras escrituras para a própria perdição de quem tocasse lá para frente.
eu acho que é a teologia, né, meu irmão? Não vem todas as escrituras, depois a teologia, né? Porque a teologia já vem para querer explicar Deus, explicar Jesus, explicar o Espírito Santo, e eu acho que eu acho o homem muito pequeno para ter saber a querer explicar os três, né, irmão? Vou terminando por aqui, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que esse vídeo está muito avançado.